E a mensagem dessa noite, ela tem por título: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na verdade é um versículo que está dentro da mensagem que o Paulo ministrou, né, sobre a videira. E quando Jesus falava sobre a videira, ele falava: olha, eu sou a videira, vocês são ramos, se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão muito fruto. E depois ele fala: sem mim vocês não poderão fazer coisa alguma. E a mensagem dessa noite tem essa frase de Jesus como título: sem mim, sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. E nós vamos ler alguns versículos, mas estão todos muito próximos. Nós vamos ler muita coisa no Evangelho de João. Então já pedi os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos estar lendo João 14, 15, 16 e 17. Tá? E nesses 4 capítulos aí, mas iniciaremos por João 15, 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Depois nós iremos ler João 16, 13. E depois João 14, 6. Depois João 17. Bom, que diz a palavra em João 15, 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Depois, por favor, vá para João 16, 13. Logo aí está próximo aí, João 16, 13. João 16, 13, Jesus diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Depois, por favor, João 14, versículo 6. A todos bem próximos. João 14, versículo 6. Jesus diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois vai um pouquinho para frente, João 17 e 19. Encontraram? Estão todos próximos, né? João 17, 19, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Depois no 19: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Nós concentramos a nossa leitura em alguns versículos, e esses versículos estão concentrados em 4 capítulos: João 14, João 15, João 16 e João 17. Se os irmãos tiverem assim a intenção de ler em casa depois, você vai verificar que em João 14 Jesus está fortalecendo os discípulos. Jesus já sabia, no contexto, já sabia que o tempo dele estava para chegar. Jesus já sabia que ele seria entregue, que ele ia morrer pelos nossos pecados. Jesus já sabia que ele ia afastar os discípulos. Então, em João 14, ele começa a ministrar aos discípulos de maneira a fortalecê-los. Depois, quando ele entra em João 15, ele começa a falar que ele é a videira. Ele fala: olha, vocês têm que permanecer em mim, porque eu sou a videira, né? E vocês são os ramos dessa videira, né? Aí Jesus começa a falar para os discípulos da necessidade que eles tinham de permanecer ligados a ele. Depois, em João 16, Jesus começa a fazer uma promessa. Ele começa a falar do Espírito Santo, que ele vai enviar o Espírito Santo, e começa a falar da obra que o Espírito Santo vai fazer. E ele termina toda essa ministração em João 17. João 17, Jesus começa a orar. Ele ministra os discípulos, depois ele sente que há necessidade de orar por eles.
e ele começa a orar pelos discípulos, e em um determinado momento dessa oração ele começa a falar assim: Pai, eu peço a Ti, não somente por esses aqui, mas por aqueles que irão crer nesta palavra. Então em João 17 Jesus ora pelos discípulos e estende essa oração a nós hoje, né? Então esse é o contexto desses versículos que nós lemos aí nesses 4 capítulos, né? Bom, novamente eu quero afirmar para os irmãos que esse relato ele passa na intimidade de Jesus com os discípulos. Jesus, nesse momento, ele não está no meio da multidão, ele não está falando para a multidão que o cercava, ele não está falando para os religiosos que viviam provando ele, mas ele está falando para os discípulos íntimos dele, né? Isso para entender que essa passagem, essa promessa que Jesus está fazendo acerca do Espírito Santo, é uma promessa para a igreja. Não é uma promessa para os judeus, mas é uma promessa para os discípulos. E esses discípulos, se você continuar lendo a Bíblia, em Atos 14, eles fazem parte da, vamos dizer assim, inauguração da igreja, né? A primeira reunião quando a igreja oficialmente começa na terra, né? Jesus resolve preparar os discípulos para aquilo que iria acontecer em breve. Ele sabia que ia morrer na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitaria no terceiro dia e logo após voltaria para o céu em glória. Mas ficava uma questão: Jesus vai morrer na cruz, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai voltar para o céu. E os discípulos? Os discípulos iam continuar na terra. Então Jesus viu aquela necessidade: eu passarei por isso, mas em breve eu volto para o céu, mas vocês continuam aqui. E a igreja, a continuação da obra que Jesus começou, estava com aqueles discípulos. Então é isso que essa preocupação de Jesus em encorajá-los, em ministrá-los, em orar com eles, né? E então ele faz uma promessa, que é a promessa do Espírito Santo, né? Ele fala do Espírito Santo, e é justamente sobre o Espírito Santo que nós vamos estar falando nessa noite, né? Vamos ver, em João 16,13, Jesus fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Eu queria assim compartilhar com os irmãos algo. Quando você estiver lendo a Bíblia, tenha muita atenção com detalhes. Uma vírgula na Bíblia, ela é importantíssima. Então, veja só: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Jesus está prometendo para os discípulos, prometendo para as nossas vidas. Ele, o Espírito da verdade, os guiará a toda a verdade. Esse artigo que há antes da verdade é importantíssimo. Há uma diferença muito grande em você falar assim: ele os guiará a toda a verdade, e ele os guiará a toda a verdade. Esse artigo A, antes da palavra verdade, ele está qualificando a palavra verdade. Jesus está falando que só existe uma verdade pelo Espírito nos guia. Se ele falasse assim: ele os guiará a toda a verdade, ele falaria o seguinte: o Espírito Santo está vindo e tudo que for verdade ele vai guiar vocês. Qualquer coisa que for verdade ele guia. Mas quando ele fala assim, a toda a verdade, ele está falando o seguinte: vocês serão guiados por uma única verdade. Só existe uma verdade. Não existe outra verdade para vocês serem guiados. E a função do Espírito Santo é guiar nossas vidas nessa única verdade. Então é muito importante percebermos esses detalhes na Bíblia, né? Porque muitas vezes isso faz muita diferença na leitura do texto. Veja que Jesus fala de uma condição futura. Ele fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele está falando vier, ele está falando, prometendo que ele virá, né? É uma coisa futura. Bom, essa questão está respondida na própria Bíblia. Em João 7, João já respondeu isso para nós. Aí você fala: mas como que João respondeu algo no capítulo 7 que Jesus falou no capítulo 16? É simples. Dos livros da Bíblia, o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João. Foi o último livro a ser escrito. João foi o último apóstolo a morrer, foi o único dos apóstolos, o único dos discípulos que morreu de morte natural e morreu com uma idade muito avançada.
Ele escreveu as cartas de João, escreveu o Apocalipse, e no último momento da vida dele, ele escreveu o Evangelho de João. Foi o último livro a ser escrito. Então, João, quando ele escreveu o Evangelho dele, na verdade, ele estava relatando algo que já tinha acontecido. Então, por isso que no capítulo 7, ele responde aquilo que Jesus falou lá no capítulo 16. Olha o que ele fala no capítulo 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João explica. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, para você entender esse contexto, quando Jesus falou, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, João ouviu Jesus falando isso, mas anos depois João entendeu, quando o mestre falou aquilo lá, ele se referia sobre o Espírito Santo. Então, quando ele escreveu o capítulo 7, ele abriu como parênteses e falou, olha, quando o mestre disse isso para nós naquele momento da festa, ele estava referindo ao Espírito Santo, que seria dado, mas o Espírito Santo só poderia ser dado a nós depois que o mestre voltasse para o céu. Então, por isso que ele falava, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, entenderam que às vezes a gente tem que ficar indo e voltando na Bíblia para poder compreender o texto. Agora, eu queria pedir aos irmãos para observar uma coisa muito profunda nesses versículos. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse isso lá na festa. Depois de muitos anos, João viveu na presença de Deus e ele fez uma observação. Ele falou assim, olha, o mestre disse isso na festa, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que ele estava se referindo naquela festa ao Espírito Santo. João entendeu, depois de muitos anos, João entendeu que Jesus se referia ao Espírito Santo. E na verdade, quando Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus estava falando, aquele que crê em mim, do seu interior irá fluir o Espírito Santo. Isso que Jesus estava falando, né? Veja, vocês estão percebendo a profundidade disso? Quando João fala, ele se referia ao Espírito, Jesus se referia que aquele que crê nele, do interior dele vai fluir o Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? Ele flui como um rio de água viva, né? Perceberam a profundidade disso, irmão? Muitas vezes, eu entendi isso essa semana, eu posso dizer que o irmão tem caminhado com o Senhor há muito tempo, eu nunca entendi esse negócio. Eu já cantei, tem cânticos que a gente canta, que do meu interior fluirão rios de água viva. Eu falo, que rio que vai fluir do meu interior? Como que é isso? Essa semana eu estava olhando e falei, meu Deus, é o Espírito Santo que vai fluir da nossa vida. Não quer dizer que você vai passar num local assim, nessa seca que passamos nos últimos dias, e vai começar a fluir um rio. Não, vai fluir o Espírito Santo de Deus. E ele flui como um rio de água viva. Um rio de água viva é quando ele começa a fluir, ele é capaz de saciar a sede de muitos. E além de saciar a sede de muitos, ele gera vida em muitos lugares. E ele não pode ser detido por ninguém. Você não consegue segurar um rio de água viva. Ele simplesmente vai levando a vida por onde ele passar, né? Bom, sabendo que essa água que vai fluir do nosso interior é o Espírito Santo, né? Eu queria andar um pouquinho mais com os irmãos. Mais adiante, em João 13, Jesus disse, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Esse Espírito, Jesus prometeu que viria o Espírito, e esse Espírito seria o nosso guia, e ele vai guiar a nossa vida a toda a verdade. Mas observe o que nós acabamos de ler em João 14,6. Em João 14,6, Jesus respondeu o seguinte, está escrito assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Mas, no entanto, lá em João 16, Jesus falou o seguinte: o Espírito da verdade irá conduzir vocês a toda a verdade. Mas Jesus também disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então, percebendo a ligação do texto, quando Jesus falou assim: o Espírito Santo irá conduzir vocês a toda a verdade, Jesus, ao mesmo tempo, ele disse: eu sou a verdade. Muitas vezes nós queremos caminhar com Deus, caminhando com nossas próprias pernas. Mas Jesus já falou para nós: quem vai conduzir o caminhar de vocês, na verdade, é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo virá para guiar vocês a toda a verdade. E Jesus falou: eu sou a verdade. Ao mesmo tempo que Jesus fala: eu sou o caminho, ele fala: eu sou a verdade. Você quer ser guiado pelo Senhor? Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. É Ele que guia a nossa vida, na verdade, de Deus. Né? Bom, Jesus é verdade e o Espírito Santo nos guiará por essa verdade. Se desejarmos viver a vida de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Se desejarmos ver o fluir dessa vida transformadora que mudou o mundo, como nós vemos no livro de Atos, precisamos do Espírito Santo. Se desejarmos viver uma vida abundante, precisamos do Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quem vai nos guiar na verdade? É o Espírito Santo. Se desejarmos viver na luz e sermos luz, precisamos do Espírito Santo. Todas as promessas que Deus fez para nós, que faria nas nossas vidas, nós precisamos do Espírito Santo. É muito profundo isso, né? Mas vamos mais adiante ainda. Porém, mais adiante, Jesus disse no capítulo 17 agora, que nós lemos, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e não entendemos nada? Às vezes a leitura da palavra, ao invés de trazer solução, traz confusão para a nossa mente. Quantas e quantas divisões em igrejas, divisões em lares já foram feitas pela leitura da palavra? Quantas pessoas não racharam igrejas porque um lê a palavra e fala: eu entendo isso, e outro lê a palavra e fala: eu entendo aquilo, e acaba dividindo igrejas, dividindo famílias? Mas essa leitura está sendo feita à luz do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como o guia dessa leitura, porque Jesus falou: quando vocês receberem o Espírito, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo tem a função de nos guiar na vida de Cristo, ele também tem a função de nos guiar na palavra de Cristo. Paulo nos ensina que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Ou seja, se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler, nós começamos a fundar religiões, começamos a fundar seitas, coisas mais diabólicas possíveis, tudo fundamentado dentro da Bíblia. Porque é o homem transformando a leitura da Bíblia no conhecimento do homem. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e falamos: Senhor, eu até sei ler, um dia eu aprendi a ler, mas eu não consigo entender. Me ajuda a entender o que o Senhor quer falar. O Espírito Santo começa a cumprir a verdade dele na nossa vida. Ele começa a revelar, ele começa a mostrar para nós cada item, cada passagem. Ele começa a falar: você está entendendo isso? E de repente conduz a outro versículo e fala: está aqui. Você é conduzido numa leitura pelo Espírito Santo. E você fala: a palavra de Deus é verdadeira, ela é eficaz. Porque eu estou sendo conduzido pelo Espírito. Que a função do Espírito Santo é nos ensinar a palavra de Deus também, revelar essa palavra. Mas ao mesmo tempo que essa palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus também santifica nossas vidas. E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, queremos ser santificados pela palavra, lendo como se fosse uma lista de coisas para fazer. Aí você lê lá uma lista de afazeres e fala: se eu fizer tudo isso aqui, eu vou agradar o coração de Deus. E no final do dia você fica frustrado porque você não fez metade daquelas coisas. Mas,
Quando você lê a palavra de Deus, fala: Espírito Santo, revela meu coração, traga a direção do Senhor, começa a me mostrar as coisas, o Espírito Santo começa a te conduzir. Aí de repente, em um determinado momento da tua vida, acontece algo, o Espírito Santo te lembra: a palavra de Deus diz isso. Mas não é a tua mente te lembrando, te julgando, é o Espírito Santo te ministrando. Você fala: opa, realmente as coisas têm que ser diferentes aqui. Não é uma acusação sobre a tua vida, mas é uma direção de Deus. Você aceita com o coração aberto e tranquilo, né? Se desejarmos uma transformação real em nossas vidas, porque a palavra de Deus transforma nossas vidas, nós precisamos que o Espírito Santo toque as nossas vidas. Ele precisa nos revelar, nos ensinar. Se desejamos viver a palavra de Deus, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Para tudo isso, precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. E ontem eu estava lendo um livro e tinha uma pergunta muito interessante. Cada pessoa ela é movida, né? Parece que cada um de nós tem algo que chama atenção, né? Eu tenho uma coisa que chama muito a minha atenção, são as perguntas. Fez uma pergunta, chamou a minha atenção. E no livro tinha uma pergunta. Sabe qual era a pergunta? Para que nós precisamos do Espírito Santo? Achei, nossa, isso chamou minha atenção assim que eu fiquei assim um tempo olhando no livro. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Nós já não temos Jesus? Deus já não enviou Jesus? Jesus já não morreu na cruz, já não pagou pelos nossos pecados? Jesus já não voltou para o céu, já não foi glorificado? Nós já não cremos em Jesus, nós já não fomos batizados, já nos reunimos aqui como igreja? Para que precisamos do Espírito Santo? Que utilidade teria isso para nós? Essa pergunta foi muito interessante ontem quando eu estava vendo. E é interessante que Jesus já deu a resposta para nós. Parece que Jesus já estava pensando assim: alguém um dia vai falar o seguinte, não vai crer no Espírito Santo, vai achar que o Espírito Santo é uma pomba, somente isso, e não vai crer na palavra do Espírito Santo. Então parece que Jesus já deixou uma resposta para isso. Se alguém um dia falar: para que eu preciso do Espírito Santo? Ele deixou a resposta para nós em João 16, 7. No capítulo de João, de número 16, no versículo 7, Jesus parece assim: olha, eu já vou dar uma resposta para vocês, antes que vocês me façam a pergunta. Mas se vocês não fizerem, talvez, algum momento no futuro, alguém possa questionar, alguém possa não crer no Espírito Santo, possa estar com o coração tão duro, que queira assim, converter, reunir numa igreja, mas não queira relacionar com o Espírito Santo. E olha o que Jesus falou em João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Por que Jesus? Perceberam a profundidade desse texto? Eu não sei se os irmãos já leram esse versículo alguma vez. Eu, particularmente, já li muitas vezes, mas ontem eu falei: gente, eu nunca tinha percebido a profundidade. Jesus falou assim: ó, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês. É para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando: olha, eu vou para o céu, e eu não vou para o céu porque eu quero voltar para o céu somente. É para o bem de vocês. Eu quero fazer um grande bem para vocês. E qual o grande bem que eu vou fazer para vocês? Eu vou para o céu. Por quê? Porque quando eu for, eu vou enviar o conselheiro. E ele vai operar em vocês. Percebeu a profundidade disso? Nós poderíamos falar assim: Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, fica na terra com a gente. Fica aqui com a gente, vai, fica, o Senhor vai fazendo uma igreja, todo mundo vai reunindo, o Senhor vai ministrando. Nós vamos fazendo um país, um planeta de pessoas seguidoras do Senhor. Mas ele falou: olha, poderia até fazer isso, rapaz, não é ruim não, mas é para o seu bem que eu vou. Para o seu bem, porque quando eu for, você vai receber algo maravilhoso, o conselheiro. A tradução do grego para o conselheiro significa aquele que vem com a mesma característica, com semelhança daquele que foi. Jesus fala: eu estou indo e vou enviar alguém que é semelhante a mim. Só que nós temos uma grande vantagem, irmãos. Sabe qual é essa vantagem?
Jesus estava aqui quando ele veio ao mundo, pessoa, em corpo, em carne e osso. Ele era Deus e se fez homem. Então, se Jesus ficasse na terra até hoje, ele seria uma pessoa a quem nós podíamos procurar, conversar com ele, teríamos todo relacionamento com ele. Mas quando ele foi para o céu, ele enviou o Espírito e nos fez templo do Espírito Santo. Isso é tão profundo, isso é profundo demais, irmãos, porque você vai encontrar alguns versículos na Bíblia que diz assim: os profetas no passado, a eles foi revelado o que Deus falaria, e eles desejaram viver o nosso tempo. Eles falavam assim: hoje Deus chega para mim, conversa comigo, fala a respeito de várias coisas e eu transmito para o povo. Mas vai chegar um momento que Deus vai enviar do Espírito dele, o Espírito dele vai habitar dentro da pessoa. Eu queria tanto ter esse momento. Eu queria tanto viver nessa época em que eu seria transformado no templo do Deus vivo. Os profetas no passado, aqueles a quem Deus revelou, eles desejaram isso. Eles falaram: Pai, eu queria estar lá naquela época. O Senhor não só vai conversar, mas o Senhor vai habitar nas pessoas. E eles não puderam viver o que nós vivemos. E desejaram no coração deles. E às vezes eu fico pensando, quando eu estava estudando essa palavra, aquelas pessoas, homens tremendos de Deus, viram isso e desejaram profundamente, mas eles não puderam viver isso. E nós temos hoje tudo o que eles queriam e desejaram. E o que nós fazemos com isso? É uma pergunta. O que nós fazemos com aquilo que grandes homens de Deus desejaram no passado? O que nós fazemos com isso? Não? Vamos continuar que nós vamos chegar lá. Precisamos do Espírito Santo hoje, porque é para o nosso bem. Jesus falou que eu vou, que é para o bem de vocês. Precisamos, porque é o melhor para nossas vidas. Porque Jesus, ele se entregou por nós e falou: olha, eu morri por vocês, eu vou porque algo melhor ainda vai acontecer para vocês. Então nós temos que crer que o Espírito Santo hoje é melhor do que o próprio Cristo na terra. Por isso ele falou: se eu for, vocês virão tempo. Pois sem ele, nada podemos fazer. Tudo o que fizermos será mero esforço humano, será obra da carne, e a carne para nada se aproveita. Precisamos do Espírito Santo, os irmãos concordam? Amém? Então, eu pedi para os irmãos, não precisa de abrir, eu vou citar um versículo aqui, mas não precisa de abrir, para não ficarmos olhando para lá e para cá. A Bíblia está em 1 Coríntios 3,16. É uma pergunta, essas perguntas são maravilhosas. Paulo fala o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo dirigiu-se a Coríntios e falou assim: vocês não sabem disso? Olha, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não estão sabendo disso não, Coríntios? Acaso vocês esqueceram disso? Que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você sabe disso, irmão? Você sabe que você é um santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em você? Deixa eu repetir a pergunta, porque eu não vi a resposta. Você sabe que você é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Sim ou não? Sim? Irmãos, sem você, isso tem que mover a nossa vida. Isso é algo tremendo. O Deus Criador de todas as coisas, Criador do universo, ele falou o seguinte: eu habitaria em vocês. Vocês são meu santuário. Hoje nós somos um santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E se isso não toca a nossa vida, não muda a nossa vida, eu acho que nada mais muda. Nada mais pode mudar a nossa vida.
quero fazer uma comparação com os irmãos. Desculpa, é uma comparação muito fraquinha, mas é o que eu consegui. Tá? Vamos supor que nós morássemos num país em que o futebol fosse a única coisa que existisse. Ainda bem que nós não moramos num país assim. Mas vamos supor que no nosso país todo mundo só jogasse futebol. A única coisa que as pessoas faziam era jogar futebol. Não havia mais nada. Não existia mais nada nesse país. Só futebol. O futebol era a alma do povo, o futebol era o oxigênio do povo, era a água do povo. O povo só pensava em futebol, o povo só jogava futebol, o povo vivia para o futebol. Era o sonho de todo mundo jogar futebol. Todo mundo passava o tempo todo jogando futebol. Cada dia treinando para ser cada vez melhor no futebol. E aqueles que fossem os melhores eram os mais ovacionados, eram os mais queridos. Mas nesse país todos jogavam futebol. Todos eram craques maravilhosos. Então esse é um país imaginário, porque no Brasil nem todos são craques. Eu não sou, então eu sou uma exceção, nem todo mundo é craque no Brasil. Né? Se existe uma exceção. Né? Mas vamos supor agora que lá nesse país, um dia aparecesse um cara, e ele falasse assim: esse país é um país maravilhoso. Todo mundo joga futebol, eu também jogo. Só que agora aconteceu um negócio diferente comigo. Eu encontrei um livro muito antigo, que é o livro do Deus do Futebol. Ele ensina tudo sobre futebol. E ele ensina um negócio muito incrível lá. Ele ensina como esse Deus do futebol vem morar dentro de você e faz de você um templo do Deus do futebol. Lá naquele livro ensina como eu faço um compromisso com esse Deus. E eu não sou bom, fiz um compromisso com esse Deus. E hoje o Deus do futebol habita em mim. Rapaz, seria a pessoa mais famosa desse país. Aqui, todo mundo gosta de futebol, não gosta? Mas esse cara é diferente. O Deus do futebol habita nele. O dia que esse cara jogar, só no aquecimento dele, ele vai colocar Pelé no bolso. Só no aquecimento dele. O Pelé é o mínimo que ele faz. Porque ele é o Deus do futebol habita nele. O dia que essa pessoa fosse para o estádio, todo o país ia parar. Todos podem jogar bola, mas agora alto. O Deus do futebol está entrando em campo. Todos são bons, mas o Deus do futebol vai entrar. E o que as pessoas vão esperar dele? O máximo. O máximo. Porque ele é templo do Deus do futebol. Aquilo que os outros fazem para ele é fichinha. Ele faz como um Deus. Ele entra em campo e começa a jogar. E é um perna de pau. Alguém fala assim, sabe uma coisa? Aquele livro que ele encontrou é mentira. Outro fala assim, não, ele deve ter encontrado um livro. Aquele Deus do futebol não existe. Outro deve falar assim, não, ele encontrou um livro, Deus existe, mas o compromisso dele não foi bem feito. Ele não tem compromisso. Porque eles estão vendo ele jogar na internet, ele fala, não, eu sou templo desse Deus do futebol, e onde você joga bola? É uma história estranha, né? Quando se eu falar essa história para muitos de nós, a gente fala, mas que maluquice. Mas isso acontece, irmãos. Isso acontece na igreja hoje. A igreja tem pessoas, somos nós, que lemos um livro. Esse livro é a Bíblia. E falamos assim, o livro que nós lemos é um livro muito antigo. E nesse livro, o Deus Criador de todas as coisas fala que ele fará de nós seu templo. Nós lemos esse livro, nós nos submetemos a esse Deus, ele fez cada um de nós seu santuário vivo. Aí o teu colega fala assim, rapaz, você é santuário do Deus vivo. Quando eu olhar para você,
eu vou ver algo muito diferente. E ele começa a olhar para a gente, começa a olhar e fala, rapaz, esse cara é tatuado do Deus vivo, mas será que esse livro é verdadeiro? Será que esse livro realmente existe esse livro? Eles vão no local encontrar a Bíblia e ler, realmente existe a Bíblia. Existe esse Deus? Realmente existe esse Deus. Mas tem alguma coisa errada com aquela pessoa, porque ela é santuário do Deus vivo, e na verdade não tem nada de diferente nela. Essa é a igreja que Deus diz. Santuário do Deus vivo, mas não é uma igreja que vive como templo de Deus. Será que aquele livro antigo está errado? Não. O livro é verdadeiro. Paulo disse que a Bíblia é verdadeira. Será que o Deus que ele fala não existe? Errado. Ele criou todas as coisas. Então tem alguma coisa errada com aquele templo. Porque se ele é o templo do Deus vivo, por que ele não funciona como Deus vivo? Perceberam a profundidade disso? Se nós somos templo do Espírito Santo, onde está esse templo andando pela rua? Se nós somos templo do Espírito Santo, que mudança esse templo tem transformado no mundo? É pesado isso, né? Irmãos, é pesado. E é por isso que eu estou compartilhando com os irmãos fazerem parte dos meus choros dessa semana. É o que Deus tem me cobrado. Você é templo do Espírito Santo? Amém! Aleluia! E o que você está fazendo então? Se você habita o Deus vivo, o que você está fazendo então? O Deus vivo, o mínimo que você espera do Deus vivo é gerar vida e não morte. Muito você espera de um Deus verdadeiro é gerar verdade e não a falsidade. Estão percebendo porque existem igrejas fracas, irmãos? Porque muitas igrejas são fracas. E quando eu falo de igreja fraca, não é igreja com poucas pessoas, tem pessoas com milhares de pessoas que são fracas. Porque os templos do Espírito Santo que estão ali dentro estão apagando o Espírito Santo de Deus. Não estou falando em quantidade de pessoas, mas em qualidade de vidas. E o que Deus quer da gente é qualidade de vida. Quero terminar, convidar os irmãos para abrirmos em Efésios 4, Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 25 a 32. Porém, quando eu vou chegar em casa, eu leio do 17 a 32. Eu reduzi para 25 para não ficar muito grande a leitura. Nós somos templo do Espírito Santo. O que as pessoas esperam de nós? Efésios é um livro muito profundo. É um livro que nós temos que ler várias vezes para entendermos algumas coisas. Mas Efésios 4, 25 a 32, tem um versículo dentro desse contexto que eu acredito ser o chave para tudo que nós estamos falando nessa noite. Ele começa assim: portanto. Quando começa com portanto, quer dizer que ele está concluindo o que ele está falando no anterior. É uma conclusão. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bom, somos templo do Espírito Santo. Paulo já começa a falar para mais uma coisa. Você é templo do Espírito Santo? Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que eu tenho visto, e isso eu posso falar da minha vida em particular, e tenho visto na vida de um modo geral da igreja, que nós temos entristecido o Espírito Santo. O Espírito Santo chega com uma direção e nós abafamos o Espírito. O Espírito Santo quer guiar e nós falamos, não, a nosso pensamento, a nossa doutrina é essa. O Espírito Santo quer falar, ela falou, você só pode falar se for isso. E o Espírito Santo, que é o Deus, a terceira pessoa da Trindade, fica mudo e calado na igreja, entristecido. A igreja até cresce, porque são feitos eventos, pessoas aparecem e começam a crescer, mas o Espírito Santo lá dentro da igreja entristecido. O Espírito Santo é nas nossas vidas entristecido, querendo dar uma direção para nós, queremos ser nosso conselheiro, nos guiar na verdade, e nós falamos assim, a minha verdade é essa. Ponto. Ele fala, mas a minha função é te guiar a toda a verdade. E nós falamos, mas a minha verdade é essa. E ele fica entristecido. Aí nós começamos a abafar o Espírito Santo. Aquela voz que um dia falava com a gente como um amigo falava, ela começa a ficar mais baixa, começa a ficar mais baixa, começa a ficar mais baixa, ela vira um sussurro, ela fica calada. Aí aquele tempo do Espírito Santo, que era um tempo que ecoava louvores a Deus, vira um tempo abafado. Começa a se encher de teia de aranha, de poeira, de sujeira, o pecado começa a tomar conta, e a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo, mas de repente o diabo está começando a rondar aquele templo, ele fala, não habita aí dentro não, mas aqui na redondeza quem manda sou eu, e a pessoa começa a se perder. E o Espírito Santo querendo falar, e nós temos a nossa verdade. E muitas vezes a nossa verdade se apoia a própria palavra de Deus. Nós escondemos atrás da palavra para justificar muitas coisas nas nossas vidas. Paulo diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Crente não fala mentira, crente só exagera na verdade. Pois todos somos membros um do outro. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Crente não fica irado, fica nervoso, né? Não dê lugar ao diabo. É uma palavra muito forte na vida de um cristão. Mas muitas vezes nós damos lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Muitas vezes isso tem tomado lugar nas nossas vidas, irmãos, e nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é abrir mão do nosso conselheiro enviado por Jesus. O nosso mestre, nosso Salvador, disse assim para nós: eu vou para que algo muito bom aconteça com vocês. Vocês sejam templos do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós. E nós, seres humanos, calamos a voz do Espírito Santo. E falamos, fique quieto. Temos a audácia de falar para o Deus Criador, ficar quieto, que a vida é nossa, quem dá conta somos nós. Esse tem sido o relato. Não acredito que seja da minha vida somente, nem da vida dessa igreja somente, mas tem sido da igreja cristã de modo geral no mundo. Espírito Santo, fique quieto, porque eu toco no louvor e eu sei cantar. Espírito Santo, fique quieto, porque eu tenho doutorado em teologia, eu sei pregar. Espírito Santo, fique quieto, porque eu sou muito humilde, olha meus diplomas aqui. Espírito Santo, fique quieto, porque eu já escrevi tantos livros sobre esse tema.
você quiser uma aula de Deus, Espírito Santo. Eu sou muito humilde. E o Espírito Santo vai ficando calado. Calado. E a igreja, que é a igreja levantada por Deus para transformar o mundo, ela adota o mundo como meio de vida. Aquele ditado: se não podes vencê-los, junte-se a ele. E o mundo começa a entrar para a igreja. E aquilo que uma geração ou duas atrás condenava como pecado e falava isso é pecado, entristece a Deus, hoje é prática dentro de muitas igrejas. Hoje é prática dentro de muitos lares. Hoje é prática em muitas vidas cristãs. Mas se nós nascêssemos há 5 gerações passadas, não sei, 3, 4, 5, nós falaríamos: grande é esse pecado, isso entristece a Deus. Mas hoje está nos lares. Como todo mundo é assim. Todo mundo faz. Porque o Espírito Santo está lá gemendo com gemidos inexprimíveis e nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. O nosso guia e o nosso conselheiro. Vocês estão percebendo como está complicado a nossa vida? Recebemos de Deus um guia e um conselheiro para não deixarmos ser guiados e para não deixarmos ouvir seus conselhos. Vocês estão percebendo como a nossa vida precisa mudar, irmãos? Quanto nós precisamos mudar? É por isso que nós cantamos o cântico hoje: preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor comece a direcionar a minha vida. Eu preciso que o Senhor comece a mudar todas as coisas. E a primeira coisa que o Senhor precisa mudar na nossa vida é o nosso relacionamento com o próprio Espírito dele. O nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser um relacionamento diferente. E eu queria convidar os irmãos